ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamento de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Eu lembro também que já estão abertas as inscrições para o Mega Brasil Benchmark 2022, evento que acontecerá em formato digital nos próximos dias 23 e 24 de novembro e será transmitido pelo canal da Mega Brasil aqui no YouTube, reunindo importantes marcas nacionais e globais dentro do tema central Ações Empresariais e Impactos Sociais. Esta será uma importante oportunidade para o acesso a iniciativas que não só agregam mais valor às marcas, mas que cumprem um importante papel social, muitas vezes substituindo políticas públicas que, em princípio, deveriam ser dever do Estado. Ao término do evento, serão sorteados 6 ingressos para o 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas, marcado para o mês de agosto de 2023. O sorteio será válido somente entre os inscritos que estiverem presentes à transmissão nos 2 dias de evento. Então, você acessa o nosso canal de eventos da Mega Brasil, faz a sua inscrição no Benchmark 2022, acompanha o evento e concorre aos ingressos para o próximo Congresso da Mega Brasil. Bem, não é incomum aqui no Comunicação SA e nos veículos da Mega Brasil registrarmos a trajetória de empresas que têm no seu core business a comunicação empresarial. Nós mesmos aqui da Mega Brasil comemoramos recentemente a marca de 30 anos. E além da nossa, se a memória não me falha, já chegamos a registrar a comemoração de 40 anos, pelo menos em outras 2 marcas do nosso mercado. Mas imagine você uma agência do nosso setor que alcança a expressiva marca de 70 anos de atividade, com uma relevância global indiscutível e, mais do que isso, revelando uma incrível vitalidade ao se tornar, em 2022, justamente o ano em que comemora o seu 70º aniversário, a primeira agência de PR de 1 bilhão, com B de bola, 1 bilhão de dólares. Nós estamos falando da Edelman, que nesse mês de outubro comemorou 70 anos de mercado e que, ao longo dessas 7 décadas, vem dando exemplo de visão estratégica, criando ferramentas que são referência no mercado, como o Edelman Trust Barometer, e expandindo suas operações pelos 4 cantos do mundo. Para falar um pouco dessa trajetória, da presença da agência no nosso continente, em particular no Brasil, também os planos que se reservam para o futuro, o Comunicação SA recebe Ana Julião, General Manager da Edelman Brasil. Ana, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. Muito obrigada, Marco, pelo convite, aqui pelas palavras apresentando a Edelman e sua trajetória, e também pela contribuição da Mega Brasil para esse mercado de comunicação corporativa. Ana, você vem do outro lado do balcão, sua carreira se iniciou nas redações, você depois passou por uma outra grande agência do mercado e hoje você está na liderança da Edelman no Brasil. Eu começaria perguntando a você como que você enxerga, ao longo da sua trajetória, sua experiência, desses 2 lados do balcão, a evolução do mercado brasileiro no campo do PR. Olha, eu vou te dizer que pela experiência que eu tenho trabalhando em agências globais e trocando o tempo todo com outros escritórios e profissionais da Edelman que estão e aí em diversos países do mundo, em todos os continentes, o Brasil é muito avançado. O Brasil tem um mercado de comunicação corporativa profissional, robusto, importante dentro das empresas, né? Então, acho que a gente tem avançado continuamente numa evolução e na inovação. Uma das características que eu vejo no mercado de comunicação corporativa brasileiro é sempre a vontade de se reinventar.
pode parecer um clichê, de certa forma é isso, mas isso tem a ver também com o que a gente está falando sobre a longa trajetória de empresas como a Edelman, que acabou agora de celebrar os 70 anos. Nenhuma empresa, nenhuma corporação, nenhum profissional chega a essa longevidade se não se reinventar constantemente. É verdade. Agora, o que impressiona na trajetória da Edelman é justamente esse processo de reinvenção que a gente se referiu a ela, não só do aspecto de expansão, a gente está falando de uma agência que foi criada ali nos anos 50, né, no início dos anos 50, mas que entendeu a dimensão da comunicação e da importância disso na consolidação de marcas e de culturas, sobretudo, né? A gente é possível fazer assim uma retrospectiva de como foi esse avanço, porque a Edelman ela surge originalmente nos Estados Unidos, em Chicago, e aos poucos ela vai ampliando a sua atuação, inicialmente nos Estados Unidos também, mas depois por outros mercados, inclusive pelo mercado asiático, que à época em que ela se abriu o seu escritório em Hong Kong, 1986, era um mercado asiático, ainda não podia nem se dizer que potencial, mas ela enxergou ali um potencial. Como que é o processo de análise de mercados, de potenciais de mercados para a agência, Ana? Acho que a Edelman, seu fundador, né, o Dan Edelman, entendeu muito claramente, desde o início desse seu empreendedorismo, e, aliás, empreendedorismo é uma palavra muito marcante dentro da nossa cultura também. A Edelman é uma agência que privilegia e sempre, na verdade, busca o empreendedorismo. Então, acho que essa visão, que foi uma visão muito corajosa, de que era necessário se globalizar, é necessário ter uma escala quando se trabalha com grandes empresas multinacionais. E eu acho que foi essa visão, que é uma visão de antecipação do que depois acabou acontecendo no mercado, que levou o fundador da Edelman, o Dan Edelman, naquele momento a já inaugurar uma empresa pensando que era necessário crescer. Eu acho que a questão do crescimento contínuo também é algo que nos motiva e que está na base da nossa estratégia. Uma empresa não chega a esse marco de 70 anos, a essa longevidade, se ela não estiver buscando o crescimento de uma maneira contínua, porque é o crescimento que a impulsiona no sentido da renovação, da inovação, e que faz com que as pessoas tenham a ambição de trabalhar numa agência que continuamente está crescendo. Na América Latina, no Brasil mais especificamente, a Edelman chegou a cerca de 30 anos e vem num processo de constante evolução. Quando a gente olha hoje para a América Latina, e já há alguns anos a gente tem trabalhado com uma estrutura cada vez mais regionalizada, buscando o que a gente fala internamente aqui, que é o One Edelman, então trabalhar como se fosse sendo, na verdade, um grupo único, e nessa região, na América Latina, que é liderada hoje pela nossa CEO Latam, que também é CEO da Edelman no México, a gente tem trabalhado de uma forma cada vez mais integrada, cada vez mais colaborativa, buscando um atendimento a clientes, grandes clientes que hoje estão presentes em todos os países dessa região e que buscam de nós justamente isso, estratégias que sejam regionais com execuções locais. Ana, eu estou conversando com a Ana Julião, General Manager da Edelman Brasil. E, Ana, você toca num aspecto bastante importante, que é a relação cultural, quando você pensa numa empresa global. Como que é tratado exatamente isso? Porque o controle da parte de comunicação para a América Latina como você lembrou, localizada no México, vocês têm uma interação. Como é que é tratado regionalmente a comunicação, já que, apesar de estarmos todos nós no mesmo continente, vamos pegar o exemplo da América Latina, temos diferenças bastante gritantes. Como é que é feita essa interlocução, esse intercâmbio? Há uma adaptação? Há um modelo que é padrão? Como que funciona um pouco a dinâmica das estratégias de comunicação, particularmente no mercado latino-americano? Processos sempre ajudam, né?
A EDA é uma agência que realmente privilegia processos, porque com isso a gente economiza tempo, a gente trabalha com mais eficácia para os nossos clientes, tanto os clientes que têm apenas interesses locais, como aqueles que têm interesses regionais. Mas o processo ele nunca vai ser maior do que realmente a cultura local. Então, a gente precisa somar esses dois fatores, né? A nossa experiência local, o processo que é regional, e aí a gente entende que tem uma cultura da diversidade. E essa diversidade, ela sempre privilegia e ela sempre soma, ela sempre traz diferentes pontos de vista que vão fazer com que uma estratégia regional ela possa ser adaptada localmente com muita robustez, né? Então, eu acho que esse é o nosso ponto de vista. A gente tem línguas diferentes, né? O Brasil, aqui na América Latina, sempre na questão no país, né? que fala o português, então, quanto os nossos demais colegas estão no espanhol, a gente está super acostumado a participar em reuniões com 4 línguas diferentes. A gente fala português, fala espanhol, fala portunhol, fala inglês, e tudo acontece ao mesmo tempo, com muita flexibilidade, com muita colaboração, sabe, Marco? Eu acho que essa é uma palavra muito forte dentro da cultura da EDA. Se eu pudesse dizer, na minha experiência aqui de 8 anos nessa agência, eu diria que a colaboração é uma agência que privilegia a colaboração não apenas do ponto de vista local, mas global. Você levanta a mão para pedir ajuda, você manda uma mensagem para o mundo inteiro e essa colaboração chega muito facilmente. Isso acontece no mundo inteiro, acontece mais especialmente, é claro, dentro da região onde nós estamos alocados, né, dentro da América Latina, e esse espírito colaborativo que faz com que a gente vá se reinventando. Eu estou conversando com a Ana Julião, que é General Manager da Edelman Brasil. Ana, a gente vai fazer um breve intervalo e, dentro de instantes, voltamos para a continuidade desta conversa sobre os 70 anos da Edelman no mundo todo. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. Change is coming, there's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon.
da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Ana Julião, que é General Manager da Edelman Brasil, para falar dos 70 anos da agência. Essa agência que foi criada no início da década de 50, 1952, hoje está espalhada pelo mundo todo. Vamos falar um pouquinho contar um pouco sobre essa história. Agora, Ana, no bloco anterior, você falou das reuniões em 4 idiomas, e entre eles você citou o portunhol, que para a gente é muito, muito familiar, né? Talvez seja até uma invenção brasileira, porque, como você também bem lembrou, nós somos aqui o corpo estranho no continente, né? O único país a falar um idioma diferente. Agora, essa naturalidade do trato com o portunhol, ela também ela é aceita, ela é praticada pelos países de língua espanhola que nos cercam? Como é que é essa relação desse novo idioma que nós inventamos aqui? Com muita tranquilidade, Marco. A gente fala aqui internamente que o portunhol é a língua do futuro. É ela que vai nos unir daqui a algum tempo. E isso é a nossa realidade mesmo. O que eu estou falando acontece todos os dias, em todas as horas. Ontem mesmo eu estava numa reunião envolvendo clientes, envolvendo outras pessoas da Edelman também. Tinha colombiano, tinha argentino, tinha mexicano, brasileiro. E aí as pessoas no início se perguntam assim: bom, então a gente vai seguir em que língua aqui em que idioma aqui nessa reunião? E aí se faz um combinado inicial, né? Então, todo mundo aqui entende português. Aí, em determinado momento da reunião, alguém não entende um ponto e, naturalmente, alguém começa a falar em espanhol. Aí, daqui a pouco, alguém começa a falar em inglês. Isso é super natural. E vou te contar mais uma coisa. Inclusive, nos países que são nativos na língua inglesa, muitas vezes a gente tem a participação de pessoas que estão cada vez mais interessadas em aprender espanhol, cada vez mais interessadas no que está acontecendo na América Latina. Tem colegas da Edelman no Canadá, na Inglaterra, que, por conta própria, estão interessados em aprender português e fazem aulas online gratuitas. Não são muitos, é claro, não estou falando que isso acontece com frequência, mas a gente tem essa experiência também. Espanhol, sobretudo. Então, é bastante... É um desafio essa comunicação, não vou falar que não é. No final das contas, a gente vive também a situação, e aí trazendo para a realidade brasileira, né? A gente tem uma defasagem realmente histórica na questão da fluência do inglês, né? Isso é fruto aí de pesquisas, né? É muito difícil encontrar profissionais que sejam fluentes em inglês, isso é uma realidade do mercado, mas a gente também tem que entender cada vez mais que essa é uma responsabilidade das empresas que precisam de profissionais fluentes em inglês. Então, cada vez mais a gente tem aprendido com isso e tem pensado que vamos contratar profissionais com fluência em inglês para aquelas funções que isso é fundamental, mas vamos também abrir espaço para profissionais que não sejam tão fluentes assim, vamos ajudá-los nessa fluência. Nós hoje, por exemplo, temos aulas de inglês abertas para todos os funcionários da América Latina, para que aqueles que não têm essa fluência possam se tornar aí mais proficientes no idioma. Então, o idioma não é um problema para a gente, não é uma barreira. Aliás, Ana, dizem as más línguas que o melhor lugar para aprender espanhol é em Nova York. Então, lá você mata dois. Eu concordaria com essas mais línguas aí, hein? Agora, Ana, na nossa conversa também, você falou sobre expansão. Foi um tema que você trouxe na sua fala, né? Uma preocupação que teve sempre presente na gestão da Edelman. Aproveitando a sua experiência na área de comunicação empresarial, você que iniciou meados da década de 90, se estou enganado, né? No setor, conhece muito bem a área. Você acha que hoje o mercado, quando a gente cria uma marca, quando você cria uma agência, você sempre pensa em expansão, mas dentro do seu território, ou na sua cidade, no seu estado, quando muito no seu país. Você acha que a comunicação, eu queria a sua opinião, a comunicação empresarial, o PR brasileiro,
ele chegou, já tem uma maturidade que permita que se pense em expansão além das nossas fronteiras, para países vizinhos, ou até mesmo além do Atlântico? Acredito que sim. Eu acredito que é um mercado em constante evolução, crescimento, expansão e profissionalização. Nós, no Brasil, por exemplo, na Edelman, a gente vem expandindo serviços, assim como nossos demais concorrentes, isso é uma tendência realmente do mercado, um olhar muito específico nos últimos anos para Public Affairs. Então, a Edelman globalmente fundou, há pouco mais de um ano, a Edelman Global Advisory, que é uma agência da holding especializada em relações governamentais, questões públicas e public affairs. Nós já temos a Edelman Global Advisory no Brasil, desde a sua fundação, nós oferecemos esse serviço com robustez, bastante profissionalismo, mas nós estamos em vias dessa expansão também, ainda decidindo como será essa jornada, mas é um objetivo estratégico da gente, certamente, essa expansão, assim como demais concorrentes também têm seguido. Então, na verdade, a comunicação hoje, isso já ficou velho de dizer, em termos de comunicação integrada, mas a expansão para demais serviços, buscando uma oferta para o cliente que ela seja mais 360, é um objetivo, certamente, da Edelman e também, tenho certeza, dos nossos concorrentes. Hoje é quase impossível a gente falar em comunicação departamentada, né? A visão panorâmica das possibilidades de comunicação, elas se ampliaram bastante. Como que é a diversidade? Como é que é a busca por profissionais para atender a essa demanda, Ana? Antigamente, a gente buscava profissionais exclusivamente da área de comunicação ou da área de relações públicas. Hoje, como é que é essa busca no mercado por profissionais que atendam a essa diversidade de serviços que são oferecidos pelas agências? É uma coisa fácil? O mercado dispõe desse contingente? Como é que funciona isso? Dificílimo. Nossa, esse eu acho que é um dos nossos maiores desafios, assim, a guerra por talentos, né? Todas as agências estão nessa busca de profissionais que sejam profissionais com especializações, mas também flexíveis. Então, a gente vive esse dilema, né, esse desafio, eu diria, mas nunca esquecendo também da nossa responsabilidade corporativa de formar essas pessoas. Então, acho que a gente tem que abrir esse espaço, da mesma maneira como eu falei da questão do inglês, a gente ter clara a nossa responsabilidade nessa formação e nessa especialização. Como você disse, Marco, eu tenho aí uma longa trajetória de muitos anos nesse mercado, e eu acho que uma das certezas que eu tenho, não sei se eu tenho muitas certezas na vida, não, tem muitas dúvidas, tem algumas certezas, tem poucas, mas eu acho que uma das certezas que eu tenho na vida é que, numa jornada de longo prazo, eu prefiro trabalhar com pessoas nas quais eu confio, nas quais eu sei que elas estarão comigo em qualquer desafio, mesmo que elas não tenham conhecimentos técnicos específicos para aquela função, porque esses serão aprendidos, essas habilidades serão aprendidas. E trabalhar com um time que também está em constante evolução é uma coisa muito bacana, né? Porque a gente cresce junto. Comprometimento talvez seja a palavra-chave, não é, Ana? Mais talvez até do que a própria competência, porque, como você bem lembrou, isso se forma, é possível você moldar, né? Ana, a gente está chegando ao final deste bloco, nós vamos fazer mais um intervalo, e aí, na volta, eu quero abordar com você as ferramentas criadas pela Edelman, pelos serviços que ela oferece, a sua reputação já é bastante conhecida e respeitada. Mas os mecanismos que ela criou, como o barômetro, por exemplo, que se tornaram uma referência no mercado. Como é que foi esse processo, como que isso vai avançar. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com Comunicação SA. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa?
Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube e também pelo nosso canal no Spotify. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Ana Julião, General Manager da Edelman Brasil. Ana, estamos aqui falando sobre esses 70 anos da Edelman, comemorados recentemente, no mês de outubro. A Ana estava de férias, por isso a gente não conseguiu falar dentro do mês de outubro, mas estamos aqui registrando e isso é o que é importante. Ana, falamos sobre essa preocupação da Edelman em sempre expandir as suas fronteiras, de oferecer serviços de qualidade, isso está já bastante enraizado no mercado. E a reinvenção da agência, ela também passa pela criação de algumas ferramentas que acabam virando um referencial para o mercado. E eu queria começar falando sobre o Edelman Trust Barometer, que mede, entre outras coisas, a confiança em empresas. O índice de confiança é um estudo bastante amplo que já vem sendo desenvolvido, começou ali no ano de 2000. Eu queria que você recordasse com a gente como é que foi a ideia de se criar esse estudo, qual que é a dimensão que ele tem e como é que foi a chegada dele no Brasil. A confiança é algo que faz parte realmente da nossa história, da história da Edelman no mundo, da sua consolidação e da sua liderança também no estudo dessa que é a atitude que mais conecta pessoas, sociedade, marcas, enfim. Confiança é uma palavra que vem sendo cada vez mais falada na nossa sociedade, até porque nós estamos perdendo a confiança, né? Como nós estamos perdendo a confiança em tudo, nas instituições, nas relações, então a gente fala mais nesse tema. Mas a confiança é algo que realmente surgiu para a gente como parte do nosso negócio e do nosso próprio propósito. O propósito da Edelman, antes até de falar do Trust Barometer, é criar um futuro melhor a partir da construção de relações de mais confiança entre marcas, pessoas e sociedade. Esse é o nosso propósito como instituição. E isso vem, na verdade, do estudo que a gente faz sobre as relações de confiança, como você disse, desde 2000, então esse estudo já existe há 22 anos, é um estudo global. A ideia de se criar esse estudo e da gente passar a analisar essas relações surgiu depois da Batalha de Seattle. A Batalha de Seattle aconteceu no final ali perto de 2020, mais ou menos 1990, 2020, não, perdão, perto de 2000, lá mais ou menos perto de 1999. Tem até um filme que relata o que aconteceu quando ONGs, né, organizações não governamentais, invadiram a Organização Mundial do Comércio justamente para protestar contra a globalização. E aquilo ali foi um marco de que as relações entre essas instituições, então ONGs, empresas, mídia e governos, se tornariam cada vez mais tensas. E a partir daí que a gente começou esse estudo. Esse estudo hoje está presente em 28 países, chegou no Brasil em 2012, então nós temos aí uma série histórica já de 10 anos de estudo da confiança no Brasil, e ele é uma ferramenta, na verdade, sensacional para a gente, que a gente entrega para a sociedade com um ponto de vista, e também é fruto de insights para os nossos próprios planejamentos, para que a gente oriente os nossos clientes a como eles devem se posicionar nesse desafio da construção da confiança. Empresas que elas têm no seu propósito, não só de comunicação, mas no seu propósito de negócio, a construção da confiança, elas são empresas muito mais sólidas e serão empresas com uma trajetória também de muito mais sucesso e de perenidade, porque a confiança é justamente o antídoto contra as relações vazias. Quando a gente confia em uma instituição, quando a gente confia em uma marca, nós estamos dispostos a pagar mais por ela, nós estamos dispostos a
defender aquela marca quando ela é atacada, e isso faz com que as relações elas fiquem muito mais sólidas. Agora, é uma construção bastante complexa, não é? Porque confiança, às vezes, você extrapola até o próprio produto ou serviço que a empresa ou a marca se relaciona com a sociedade. Quando você pensa em mercados mais maduros, como o americano que você citou, embora tenha partido de lá esse insight para a criação do Barometer, a gente até consegue entender essa compreensão do mercado para esse aspecto de construção de confiança. E o mercado brasileiro, sobretudo nesse momento em que a gente passa de tanta acidez nas relações, inclusive envolvendo marcas, como as empresas e como o mercado, de um modo geral, encaram essa complexidade da construção da confiança? Como uma necessidade, uma prioridade. Eu nunca ouvi tanto lideranças, CEOs, representantes da comunicação das empresas como nos últimos 3 anos, tanto falando sobre esse tema da necessidade da construção de confiança. Já foi o tempo, Marco, que as empresas estavam interessadas em entregar apenas atributos tangíveis de seus produtos e serviços. A construção da confiança é algo que passa por trás disso, numa construção de uma relação, na verdade, muito mais sólida. Entregar um produto ou um serviço que vai ter um atributo tangível percebido é muito pouco perene, é muito frágil essa relação. As empresas elas querem construir relações mais sólidas, e essas relações mais sólidas que as protejam, não apenas as promovam, mas as protejam também, é fruto de regar essa planta da confiança. O que eu costumo dizer para os nossos clientes é: a relação de confiança ela não acontecerá se você não fizer nada. Você precisa cuidar dela. Ela não vai nascer lindamente e ela não vai ser perpetuada se você não olhar para isso e olhar para, como você disse, toda a complexidade que envolve essa construção. A gente vive, de fato, um momento de muita complexidade e onde as empresas elas estão sendo cada vez mais cobradas por assumirem papéis relevantes diante da sociedade, dos desafios que a sociedade enfrenta. As lideranças das empresas também estão sendo muito cobradas por se posicionarem não apenas como pessoas que são os líderes dessas marcas, mas como executivos que geram inspiração para as novas gerações aí. Então, a gente vive, de fato, um ambiente muito complexo e a única atitude que eu acho que vai vencer essa complexidade é a atitude de coragem. Todos nós, líderes das empresas e consultores de comunicação, precisamos inspirar os nossos clientes a terem atitudes mais corajosas que realmente posicionem as marcas que eles representam num outro patamar de confiança. Ana, a gente vive uma sociedade polarizada, não é exclusividade do Brasil, aliás, isso está muito enraizado na sociedade americana, na própria sociedade europeia também, a gente verifica muito isso. E a hora que você escolhe seguir por um caminho de confiança, como é que é feita essa escolha? Ela escolhe um lado? É possível você ter uma posição mediana em que você não se comprometa com um lado ou com o outro, e, de certa forma, coloque em xeque também a sua relação de confiança com a sociedade? Acho que aí reside a grande complexidade dessa equação. Como que a sua visão de jornalista, e eu vou apelar para a sua visão de jornalista experiente e também de gestora da área de relações empresariais, como que é feita essa escolha? Qual é esse processo? Tem um caminho do meio em que você consegue consolidar a sua relação com a sociedade sem criar animosidade com algum dos outros lados, já que a gente vive nessa polarização? Temos uma ferramenta, uma estratégia, um processo que ajuda os clientes a, de uma maneira controlada, conduzida, analítica, com base em dados, com base em pesquisa, sobre em que tópicos as empresas de fato devem se posicionar.
Isso com base, como eu disse, em estratégia, em informação, em dados. Mas o fato é que a gente, às vezes, tende a confundir a questão da polarização partidária com o que é o certo, né? E sobre questões que, de fato, afligem a sociedade, quando a gente está pensando sobre o racismo, questões de proteção ao direito do trabalhador, proteção ambiental, são questões que não há lado, né? Não há lado ruim ou bom, há o lado certo, só há um, ao certo. E é desse lado que as empresas e as marcas precisam estar. E é isso que tem a ver com esse posicionamento de coragem. Você não precisa se posicionar a respeito de um partido político ou de um candidato, já que a gente está aqui no nosso ambiente eleitoral agora. Mas nas questões que, de fato, dizem respeito à nossa sobrevivência como humanos, como sociedade, da diversidade, do respeito, não há dois lados, só há um lado certo. E desse lado é que a gente precisa estar. Aí já revela a complexidade também, como você diz, que há uma análise a ser feita deste cenário que envolve várias vertentes, dados, pesquisas, enfim, que norteiem o posicionamento. Ana, a gente está chegando no final do nosso encontro, mas eu queria antes falar sobre o futuro, porque recentemente a agência também lançou Gather Global Advisory. E eu queria para onde aponta essa nova tendência, para onde aponta esse novo serviço que está sendo oferecido? É o futuro? É mais uma vertente de futuro de comunicação que se trabalha junto às empresas? Com certeza. Disso que a gente falou aqui durante toda a nossa conversa, que a comunicação ela é integrada, ela é ampla, ela não pode ser focada em apenas um público ou apenas em um canal. Existe uma possibilidade de soma muito grande entre um trabalho de relações públicas e um trabalho de relações governamentais, entre um trabalho de public affairs. E é isso que a gente está buscando, é nesse caminho que a gente já está, na verdade, isso não chega a ser uma novidade, mas é nesse sentido que nós vamos avançar cada vez mais dentro do nosso planejamento estratégico e da nossa visão de negócio, de oferecer serviços de comunicação que sejam cada vez mais complementares. Existe uma complementariedade bastante grande entre essas frentes de atuação, quando a gente fala de comunicação, de relações públicas e de comunicação e de relacionamento e de engajamento com diferentes públicos. Porque todos eles, na verdade, nessa sociedade tão complexa que a gente vive, eles se confundem, eles se somam e eles têm diferentes papéis. Ninguém exerce apenas um papel. O cliente é o jornalista também é o cliente, e ele, às vezes, tem uma função ali social também que não pode ser esquecida. Muito bem. Ana, eu queria agradecer bastante a sua participação, cumprimentar você e toda a equipe da Edelman por esta marca importante de 70 anos no mercado e sempre se reinventando, sempre trazendo novidades. Muito obrigado por você participar do Comunicação S.A. Muito obrigada pelo convite, Marco, foi um prazer, parabéns aí pela trajetória também de vocês, pela parceria e pela contribuição para o nosso mercado. Muito obrigado mais uma vez, Ana, obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.